Fala pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bruno Moura, um dos diretores aqui da Clave. E a gente quer abrir aqui um bate-papo para poder falar um pouquinho sobre o mercado, para poder falar um pouquinho da própria Clave e das nossas visões com relação ao futuro do Open Finance aqui no Brasil, né? Até entrando no tema e no slogan da Clave desse ano, né? Que será lançado agora nos próximos dias com o Febrabantec, que é Evolua com o Open Finance, a nossa visão sobre a evolução do ecossistema, como que a gente tem percebido o desenvolvimento do mesmo. E para falar um pouquinho sobre desenvolvimento, nada melhor do que a gente começar pela história do Open Finance e como também a Clave surgiu. E eu queria chamar o Bruno Chan para poder falar um pouquinho sobre como que ele descobriu o Open Finance, ou como o Open Finance descobriu ele, como que a Clave surgiu e assim por diante. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bom, Moura? Tudo bom? Bom, a Clave, na verdade, eu comecei a Clave quando eu ainda estava morando na China. Eu olhava muito para o Brasil naquela época, em 2019, 2018, 2019, vendo os avanços de Open Finance mundo afora e, principalmente, como que a tecnologia e modelos de machine learning podiam usar dados bancários, transacionais, dados alternativos, para que empresas pudessem gerar mais negócios, seja para crédito ou qualquer outro tipo de negócio, usar modelos avançados de tecnologia para fazer isso acontecer. E estando morando na China naquela época, a gente via muito modelo de negócio dando muito certo, né? A China é um mercado extremamente avançado, nos últimos 10 anos se transformou talvez no mercado mais avançado do ponto de vista tecnológico, e estando lá e olhando para o Brasil, sempre via um gap onde a gente podia talvez trazer um pouco de tecnologia aqui para o Brasil. E aí a gente decidiu montar a Clave no começo de 2020, eu e o Stone, que é meu co-founder, e a gente sempre quis ajudar pessoas compartilharem seus dados financeiros com outras empresas e ajudar essas empresas a lerem essa informação para gerar mais negócios. Então, de 2020 para cá, a gente foi montando a Clave, passando por várias etapas de investimento, e hoje o nosso foco é literalmente ler dados transacionais de Open Finance, criar modelos de renda, criar modelos de insights, criar scores e vender essa informação para os players que têm uma base de usuários significativa que querem conhecer essas pessoas. O Bruno, até aproveitando essa sua fala, né, sua história da China, inclusive o que você fez na faculdade nos Estados Unidos, apesar que tenha sido bem quando você era mais jovem, quando a gente fala de Open Finance, a gente... velho, né? Aqui acho que todo mundo tem a mesma idade. Mas quando a gente fala de Open Finance, o que eu vejo, nós temos dois keywords principais. O primeiro é a questão da portabilidade de dados, né? Então, o usuário, ele que consegue fazer a portabilidade dos seus dados financeiros. E a segunda possibilidade que eu vejo também é a questão da interoperabilidade. E nesses dois contextos, você viu vários modelos na China, principalmente acho que é o Alipay, ou seja, o WeChat Pay, mas também tem muitos unicórnios na China, né? Você pode contar um pouquinho o que você viu, né, dentro desses dois grandes escopos que a Open Finance traz como grande valor para o mercado? Eu acho que o Open Finance, na verdade, não é necessariamente a portabilidade de dados, mas é o compartilhamento, né? Porque a portabilidade, ela meio que significa tirar de um e jogar para o outro. Compartilhar é você criar uma cópia e manda para o outro. Lá na China, bom, eu fiquei lá de 2010 a 2019. Em 2015, 16, 17, começaram a surgir vários unicórnios, principalmente em tech. Tinha coisa de biotech, robotics, etc., mas em tech era o foco principal. Porque a China é um mercado grande, tem 1 bi de pessoas, quando você cria um modelo de sucesso B2C, você fica gigantesco. E várias empresas lá, aliás, lá na China não existe uma base centralizada de dados, como aqui no Brasil, de bureau de crédito, que tem uma informação de todo mundo, toda a população. Então, as empresas que estavam dando crédito, que estavam fazendo KYC ou qualquer outro tipo de serviço financeiro, elas precisavam usar dados alternativos para conhecer as pessoas. E aí foram surgindo N modelos de negócios. Tem uma empresa muito legal lá na China chamada Tongduan, que é um processador de informação de Big Data, que ajuda empresas a conhecerem pessoas e empresas melhores.
já é bem mais que um unicórnio, é um dos benchmarks ali globais de data processors, chama Tongduan. Tem os modelos de Alipay, de WeChat, que consolidam 1 bi de pessoas na plataforma, tem todo o histórico de pagamento, de geolocalização, e-wallet, etc. Então, assim, hoje o mercado... Quando eu estava na China, minha última época de China, eu trabalhava em VC. Era 2017 para 2018. Naquela época tinham quase 150 unicórnios na China. Aqui no Brasil tinha, sei lá, 2, 3, não sei quantos. Então você pega, tipo, o que esses 150 estavam fazendo lá, que aqui no Brasil ainda não estavam. Grande parte disso era em data processing e AI e modelagem. Então, tentar trazer um pouco desse conhecimento para cá não só é uma oportunidade grande, mas também é uma eficiência do mercado, uma eficiência de uso de dados. A China passou por uma ascensão econômica, ascensão de disponibilidade de crédito, ascensão de educação financeira por conta de tecnologia. Então, trazer um pouco disso para cá é uma mega oportunidade. Era assim que a gente chegava ao mercado naquela época. Ô, Jai, como é que vocês se conheceram? Você tá na Clave desde os primórdios, já né? Foi o primeiro... Fazendo entrevista. Acho que foi uma oportunidade mesmo, que eu estava procurando. Acho que o startup, ele te dá essa motivação, né? Você tentar fazer alguma coisa que faz muito sentido com o seu propósito da vida, né? Lógico que respeitando uma carreira profissional, tem vários objetivos, né? Mas acho que o startup, ele faz muito para que o quanto, né? Por que você está trabalhando diariamente, duro, essas coisas. Então, eu estava procurando uma oportunidade de startup e, infelizmente, eu tive essa oportunidade de encontrar aqui na Clavi. E aí que começou toda essa jornada chegamos até aqui. E como que é ser um cara tradicionalmente do marketing, né? E chegar na Clave e ser um oráculo nosso aqui dentro. Que, para quem não sabe, o Jai é formado em marketing pelo Mackenzie, só que aqui dentro da Clave ele é o nosso oráculo, né? A pessoa que tem ajudado na interação com todos os players, sejam os parceiros, seja com o time da China, que é o time que cuida da parte de tecnologia, time de produtos, o time de vendas aqui. O time do Jai, o time de operações, consegue ter os tentáculos que conectam a empresa como um todo. Como é que é para você essa experiência e o que o Open Finance te trouxe de visão com relação a essa função dentro da empresa? Cara, acho que vamos começar com a parte mais fácil, que é a parte do Open Finance. Lógico que não tem nada a ver com oráculo, essas coisas são palavras muito grandiosas. Acho que o Open Finance é uma coisa que a gente fala muito da tecnologia, de processamento de dados massivo e tal, mas na real ele vê a vida financeira da pessoa. Então, como é que a pessoa se relaciona com o dinheiro, né? Então, quanto que a pessoa ganha, se o indivíduo tem o hábito de juntar o dinheiro, ou como é que ele gasta o seu dinheiro. Então, tem vários conceitos financeiros que ficaram bastante populares nos últimos 3, 4 anos aqui no Brasil, com a ascensão de fintechs, etc. Né? Então, o Open Finance ele permite que o indivíduo ele fique mais próximo dos seus dados financeiros. Lógico que tem muito a ver com questão de educação financeira e planejamento financeiro. Isso é um assunto bem grandioso quando a gente vê quando vê a economia brasileira, quando a gente vê a sociedade brasileira, que é muito desigual e etc. Né? Então, acho que tem esses partes motivacionais. E acho que quando a gente fala como é que a Clavi conseguiu, e não falando muito da minha pessoa física, né? Mas eu sou publicitário, mas acho que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de resolver o problema. E trabalhar numa startup, a grande felicidade é que você consegue resolver o problema dos outros. Então, pode ser que esses problemas dos outros sejam seus stakeholders muito próximos, pode ser de um problema específico que o mercado precisa, mas ali vai indo, né? Vai indo até você chegar no seu cliente. Então, quando a gente vê que o cliente está pedindo alguma coisa, está demandando alguma coisa, só que aqui internamente nós não estamos tão estruturados, porque temos poucas pessoas, porque a Clavi, antes do seu Series A, a gente sempre tinha uma equipe muito pequena, né? Depois você pode contar como que foi a sua interação com a gente também no começo. Então, esse
querer resolver um problema, deixar os clientes satisfeitos, deixar todo mundo feliz, acho que isso é grande motivação que o Startup me deu. Então, acho que com isso que consegui consolidar, atendendo mais de 30 clientes, né, o que hoje nós temos em produção, diariamente interagindo, não é mais aquele que é um robozinho que atende o cliente, né? Ali é humano que está lá atrás, conversando, tentando entender, tentando procurar as alternativas com clientes, e com isso que a gente tem conquistado o mercado. Eu acho que, pegando um gancho nisso que o Jai comentou, né, acho que foi essa a minha primeira grande impressão quando eu entrei na Clave. Quando eu entrei na Clave tinha o Bruno, né, o Chan, o Jai, o time lá na China, né, o Tech, e eu, né, o Nicolas entrou comigo também no mesmo dia. E eu lembro muito bem que, como eu tinha vindo do Guia Bolso, né, então, que já eram dos precursores aqui do Open Finance, a ideia era que a gente pudesse pegar algumas sinergias, inclusive de alguns desafios de alguns clientes que o Guia Bolso tinha deixado no mercado para poder suprir essa necessidade. E o primeiro foi um grande banco que é regulado e grande parceiro hoje da Clave ainda. E o que o Jai comentou do desafio de poder pegar do zero e pegar a necessidade do cliente. Naquela época, o cliente já tinha uma necessidade de adaptar a política de crédito, que ele já tinha 100% baseado nos dados do Guia Bolso, e virou para a Clave, literalmente, no primeiro dia de empresa, e falou assim: eu quero que você converta a minha política de crédito, né, esse book aqui de 30 variáveis, que eu coleto do Guia Bolso, em variáveis da Clave para poder começar a utilizar o seu serviço. E assim, eu dei isso para todos os seus concorrentes. Quem for que chegar mais perto, ganhou. Eu olhei para aquilo e falei: caramba, a gente vai ter uns longos meses aí pela frente, porque o trabalho que isso dá de desenvolvimento de variáveis é um trabalho árduo, né? E o Jai falou: não, a gente vai trabalhar dia e noite. Pegamos PDF, né? PDF deles. Lemos um por um, linha por linha dos variáveis, e conseguimos fazer o depara para os nossos variáveis. Exatamente, em 2 meses. Eu lembro que eu entrei em outubro, em dezembro a gente já estava com esse book pronto, e foi, acho que daí falando da minha primeira percepção, e lógico, hoje ainda melhor, foi o que mais me chamou a atenção na Clave, né? Foi, caramba, esses caras, eles não estão brincando, eles gostam do que fazem, eles sabem o que fazem. Quando não sabem o que fazem, eles estudam bastante, eles buscam entender muito o mercado, e quando a gente não conhece muito bem o mercado, a gente ainda contrata gente, que a gente contratou aqui o Felipe, que veio recentemente aí para o time para poder agregar e desenvolver cada vez mais os produtos. Eu queria ouvir, Felipe, como é que foi chegar aqui na Clave, como é que você chegou até aqui, e além das suas primeiras percepções, já queria ouvir um pouquinho de você, como é que tem sido a interação tanto com os clientes quanto com as áreas internas, e como que você tem visto o mercado. Legal, pessoal. Então, eu sou o Felipe, eu toco produtos aqui na Clave. Eu vim já do mercado de Open Finance, só que antes eu era empreendedor, eu tinha uma startup, era uma empresa de crédito B2B, especificamente era um Buy Now, Pay Later para B2B, né? E eu tive contato com o Open Finance enquanto cliente. Então, tocando ainda a startup, que chamava Trust for Sale, a gente estava tentando usar os dados de Open Finance para cruzar com os dados que a gente pegava por meio dos ERPs dos sellers aqui, né, dos atacadistas, etc., para tentar fazer um depara. Determinado cliente tem uma porção de contas em aberto, pagou, não pagou, pagou com quanto de atraso, pagou juros, pagou multa, etc., né? Porque isso, na época, a visão era: esse negócio pode, de fato, mudar a chave de maneira muito, muito, muito importante, né? Na época, eu estou falando 3 anos atrás, o Open Finance definitivamente não estava pronto para esse caso de uso, né, que é o caso PJ aqui, mas isso ficou na cabeça, e quando eu decidi não seguir adiante com a startup, eu quis vir para Open Finance, porque eu tinha certeza que Open Finance ia mudar a maneira como a gente trabalha, como a gente faz as coisas, né? Seguramente o futuro seria impactado pelo Open Finance, a gente só não sabia exatamente quando, mas esse dia ia chegar. E aí eu fui então no passado para Quanto, que também foi uma das precursoras do Open Finance. Acabei ficando todo o ano de 2022 lá, e acabei vindo para a Clave aqui nesse ano, né? E continuo, acho que ainda com um olhar muito positivo em relação ao Open Finance. De fato, o Open Finance vem mudando as coisas. A gente não chegou ainda, acho que no nível esperado, até respondendo um pouquinho como que é a minha visão sobre o mercado hoje aqui. Já se fala no Open Finance há alguns anos, né? E agora a minha percepção sobre o mercado é muito...
a gente precisa ter uma postura muito pragmática em relação ao Open Finance, porque o Open Finance não pode continuar sendo para sempre o negócio do futuro, né? Então, muitas instituições já fizeram investimentos expressivos em Open Finance e agora está na hora do retorno. E para ter retorno, precisa ter um approach muito, muito, muito pragmático aqui agora, né? E esse que é um pouco o meu objetivo aqui na Clave, é tentar trazer um pouco desse pragmatismo para o mercado, para tentar trazer retorno expressivo e imediato para o Open Finance, né? E aqui na Clave, definitivamente é o melhor lugar para fazer isso, porque a gente já tem uma base expressiva de cliente, a gente tem contato com uma porção de clientes em vários segmentos, a gente pega demanda de todos os lados, então a gente está numa posição muito privilegiada aqui para entender de fato aonde dá para pisar no acelerador e da onde que dá para trazer esse retorno. Acho que você pegou um ponto, pode falar, Jair. Aí eu queria trazer um pouco da sua experiência, Bruno Moura, também um pouco contando, né, que você, antes de vir para a Clave, você tinha passado no Guia Bolso, mas você também é um veterano no Bureau de Crédito. Então, tudo que o Felipe está falando, acho que uma palavra-chave que eu queria resgatar aqui é o pragmatismo, né? Então, como é que, o que seria, o que poderia ser isso, como é que instituições financeiras, sejam instituições financeiras que estão participando de Open Finance ou outras empresas, seja startup ou fintech, que também estão utilizando esses dados, né? Como é que o Open Finance poderia ser um game changer, né? Baseado na sua experiência de bureau de crédito, de vários grandes nomes que você tem passado. E também falar um pouquinho de você também. Obrigado. Assim, falando sobre os bureaus de crédito em si, acho que foi sempre um grande desafio no mercado financeiro, né? Quando a gente olha a história dos dados financeiros no Brasil, principalmente, um pouco diferente do que o Bruno comentou da China, aqui todos os dados eles são muito bem regulados. Apesar da gente falar sobre dados abertos e tudo mais, não só agora com a LGPD, mas antes mesmo, até com as regulamentações de dados financeiros, você tem delimitações muito grandes com relação à utilização desses dados, né? E antigamente você utilizava só dados restritivos. Por um momento no Brasil, inclusive esses dados restritivos sofreram um baque, que era, para quem é mais velho, a antiga lei do AR, que, poxa, para você negativar alguém, você tinha que mandar uma carta registrada para a pessoa e aquela carta tinha que ser assinada para você poder negativar. Então, assim, você olhando hoje o Open Finance num formato de compartilhamento de dados, de autorização de dados, é uma revolução, dado alguns contextos que tivemos não há muito tempo atrás. Não sou tão velho assim, 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então, quando você olha os bureaus de crédito, eles são muito focados em olhar os dados financeiros muito com o olhar consumo de produtos de crédito, produtos financeiros, inclusive, né? E ao longo do tempo, eu acho que o que a Clave tem buscado também, até pelo seu fundraising, né, da nossa Series A, e também pelo tipo de cliente que a gente tem buscado atender, é atender, como o Felipe comentou, o mercado como um todo. Então, se você for avaliar, o Open Finance, o primeiro impacto que ele causa vamos atender o mercado financeiro. Vamos atender fintechs de crédito, vamos atender financeiras, vamos atender banco, né? Seja como serviço, seja como tecnologia. Mas eu tenho visto que de 6 meses, 1 ano para cá, outros segmentos têm tido mais interesse e isso vai fazer com que também o mercado financeiro acelere as questões que o Felipe comentou, né, de Open Finance agora. Então a gente tem casos de telecom tentando utilizar dados financeiros abertos dentro das suas operações para melhoria no processo de crédito, seja porque eles vão ter uma visão financeira ali dentro, né, vão oferecer serviços financeiros, seja porque eles vão oferecer outros tipos de produto que eles não conhecem, que é um novo mercado para eles. Porque, para falar honestamente, uma telecom, ela aprova 90% hoje de todo o crédito que entra lá dentro. O problema deles não é a aprovação de crédito. Todo mundo tem telefone celular. O problema deles é como é que eles dão o próximo passo para crescimento em serviços. A mesma coisa o varejo. O varejo, por um tempo, ele saiu da frente de crédito dos antigos crediários, deliberou isso para as instituições financeiras, vendendo as operações até para os bancos, né? E, de um tempo para cá, eles voltaram a criar operações financeiras. Só que eles ainda continuam sendo varejo. E eles não querem perder esse foco, né? Então, como é que um varejista vai aprimorar o uso das informações, seja para poder entender melhor o mercado financeiro onde eles fornecem crédito, seja para poder vender mais
serviços dentro do varejo, que é um meio muito competitivo. E a gente também tem olhado isso com bastante carinho aqui dentro. Então, olhando a evolução do mercado, acho que tudo começa com o caso prático, né? O caso pequeno. Bureau de crédito começava lá olhando negativação. Tá negativo, tem nome sujo? Não tem. Tá com nome sujo na praça? Não tem. E a partir daí, ele começava a ramificar essas soluções utilizando essa negativação, os dados cadastrais vindos através da negativação para outras funções e outras designações. Agora, aqui no Open Finance é a mesma coisa. A primeira coisa, quando a gente olha dados da fase 2, a gente pensa, puta, vou ajudar o crédito. Só que o crédito em si ele já está no estágio até maduro, digamos assim. A gente já vê soluções da própria Clave, de outras players aí do mercado, das próprias instituições financeiras, usando dados dentro do modelo de score, né, nas decisões de crédito. E qual que é o próximo passo? Como é que você aprimora modelos de renda, seja para crédito, seja para CRM e assim por diante? Então, toda vez que se abre um leque com relação a dados, ele vai explorando, ele começa com dados financeiros para crédito, no meu ponto de vista, e ele explora áreas correlatas e que essas, na verdade, até se beneficiam muito mais do que as outras no começo. Mas aí falando sobre um pouquinho desse inteirinho assim, de dados, que a gente já tem entrado em outras áreas nas instituições, sejam financeiras, sejam nos bancos, telecom e assim por diante, Jai, qual que foi aí o desafio quando a gente fala de dados regulados do Open Finance? Para quem não sabe, a Clave tem hoje duas grandes soluções, né, dois grandes pontos de soluções. A primeira solução, a solução original, onde a gente ajuda as empresas não reguladas a coletarem dados de extrato bancário no mercado e transformar esses dados em analíticos, como o Bruno comentou. E a outra solução é usar todo esse poder de analytics que a gente tem aqui dentro para poder ajudar as instituições financeiras que já coletam dados regulados do Open Finance a também terem insights, proverem novos negócios a partir disso. E o Jai foi uma das primeiras pessoas a receberem essas bases aqui dentro de alguns clientes, olhar esses dados e falar, fudeu. Como é que foi essa história? O que você está falando aqui a Clave está numa posição muito boa, porque a gente consegue ver tanto os dados que são coletados via scraper, via não regulada, quanto os dados que já estão sendo coletados hoje no mercado via Open Finance. Exatamente. Então, Jai, como que está a qualidade, a integridade desses dados? Como que você compara isso hoje? Então, esse ponto que você, Felipe, e o Bruno e o Moura, você comentou, é muito importante, porque nós já trabalhamos com dados via, né, hoje o mercado ele fala vulgo não regulado, né? Então, uma coleta direta que nós realizamos através do consentimento do usuário dos nossos parceiros. Então, uma coisa que foi muito bom para a Clave, antes de Open Finance iniciar, fase 2 se iniciar, nós tivemos um bom tempo de coletar esses dados e aprender ela. Então, quando a gente está falando dos grandes 5 bancos, agora colocando o Inter, Nubank e outros grandes bancos digitais, a gente entendeu como é que cada banco trabalha na estrutura da sua descrição, da sua estrutura dos seus produtos. Por exemplo, até a gente estava brincando, tem muitos bancos que não têm data de fechamento. Na verdade, dentro de Open Finance regulatório, não existe uma coisa chamada data de fechamento. Só que data de fechamento, para todos que utilizam cartão de crédito, sabem muito bem, é uma informação crucial, porque é o momento que a gente fala que é o melhor data de compra. Melhor data de compra é quem consegue gerenciar muito bem o seu cash flow. Então, ele consegue utilizar muito bem o cartão de crédito. Então, a Clave, ele começou coletando os dados via não regulado, nós aprendemos, e quando a gente recebeu pela primeira vez os dados de Open Finance, aí dentro de Open Finance também tem alguns campos que não são obrigatórios. Então, pela essa flexibilização que o API de Open Finance foi desenhado, a gente conseguiu entender que alguns bancos eles seguem rigorosamente como eles fariam dentro do seu banco de dados, e alguns outros bancos eles não seguem rigorosamente essas regras e fica deixando um pouco mais aberto as informações. Eu tinha um caso que um banco ele enviava literalmente a informação que o usuário ele personalizou. Então tinha o indivíduo colocava a conta de luz mãe,
cartão não sei o quê. Então, e até tem algumas palavras que com erro de português, essas coisas também. Então, com isso que a gente foi entendendo o comportamento de cada banco, né? E aí que a Clavi tem um serviço pronta, né? Que está em prateleira, que todo mundo pode utilizar a partir do, sei lá, amanhã é só consultar a gente que dá para utilizar, que é o índice de qualidade. Ali a gente informa para cada nossos clientes, que são bancos regulados, que coletam as informações diretamente do Open Finance, quais são os bancos que devolvem a informação com qualidade. Mas o que seria com qualidade? Dados identificáveis. O quanto que a gente consegue identificar aquela transação, onde que a pessoa está gastando, porque se a pessoa está gastando apenas com uma família, né? Então, uma família está gastando com seu aluguel, condomínio, gasto de criança, e ele também faz um investimento na poupança para guardar o dinheiro para fazer uma reserva financeira. A gente consegue entender que essa pessoa é uma pessoa que faz uma gestão financeira bastante rígida e consegue, no momento que essa pessoa precisar de um crédito, é uma pessoa que vai honrar o pagamento porque tem todo o histórico no extrato bancário, né? Então, isso que a gente consegue identificar lendo as transações. E aí, a gente informa para os nossos clientes também que, essa vez, nessa injeção de dados, esses bancos, eles acabaram não enviando com todos os detalhes. Mas o que é esses detalhes? Como é que eu entendo, como é que eu posso interpretar que o dado está não boa? Aí que a gente entra com os detalhes das informações, seja a identificação, seja transação de boleto, seja transação de cartão de débito, Pix e etc. Eu tive num evento algumas semanas atrás, onde a gente estava falando sobre as maiores dificuldades e maiores riscos de Open Finance daqui para frente. E qualidade dos dados é com certeza uma delas. Se a gente olha o estado de Open Finance hoje no Brasil, alguns bancos estão mandando dados para fora, e aí eu estou falando de transação de conta, cartão, etc., que não são úteis. Não são úteis porque às vezes não tem uma descrição, às vezes não tem valor. Aquela informação não dá para extrair valor nenhum daquela informação. E isso não está sendo regulamentado pelo Banco Central ainda. Então a instituição pode mandar essa informação do jeito que ela quiser. E isso é o maior risco que a gente vê pelo Open Finance, porque quando a gente recebe transações que não são úteis, o output também não tem o output, validador de renda, informações variáveis, de book de variáveis para crédito, etc. Então, eu acho que a grande diferença também entre o regulado e o não regulado é que o não regulado a gente já está bem mais acostumado, são informações que a gente sabe trabalhar, e o regulado, infelizmente, ainda tem esse ponto crítico que é em que momento que a gente vai começar a ver que todas as instituições estão mandando informações corretas, boas, para que o resto do mercado possa usar essa informação para gerar negócio. O regulado, o não regulado em si, quando a gente fala, a gente está falando praticamente de você criar uma API onde ele pega o extrato que aparece na tela do usuário, seja o aplicativo, seja o Internet Banking. Não tem segredo, né? Os bancos eles usam as tabelas, os tratamentos de dados, porque o usuário tem que identificar pelo menos para quem ele transferiu aquela compra, como que ele fez e assim por diante. O não regulado ele pega dados legados, né? Tabelas de dados legados do momento regulado, né? O ambiente regulado, ele pega dados legados do banco, e muitas vezes isso acontece, e eu concordo, né? O Banco Central se preocupou muito em regulamentar segurança, ele regulamentar formato de API, velocidade da entrega dessas APIs, e aí faltou, ou ainda está em desenvolvimento, duas coisas, do meu ponto de vista, que é o aprimoramento do consentimento. Eu queria ouvir o Felipe um pouquinho sobre isso, que ainda é muito complexo para o usuário, o consentimento 1 a 1, do jeito que é feito. E o segundo ponto, que é exatamente essa questão da qualidade dos dados, né? Como que a gente exige que a instituição financeira mande o dado de uma outra forma. E isso não é só para a Clave, isso é para todas as instituições, porque nada vai adiantar você ter uma informação dentro de casa que ela não tem grande valia. A gente fez um modelo de score para um cliente, onde a gente teve que excluir uma instituição financeira, o compartilhamento de dados de uma instituição financeira, porque, infelizmente, nenhum dos dados daquela instituição financeira, nenhuma transação compartilhada daquela instituição financeira era boa o suficiente e causava instabilidade dentro do modelo. Então, isso, a gente excluiu ela para que a gente não tivesse enviesamento. Mas, Fê,
olhando essas características, essa questão da qualidade dos dados que o Bruno puxou e que o Jai comentou que foram os primeiros desafios que ele teve aqui dentro, e também a questão de conseguir. Tem alguns bancos, então, que definitivamente a gente não tem uso para eles ainda hoje, então tem que ser atingido, acho, uma qualidade mínima ainda, mas para esses outros bancos, quando a gente olha para alguns casos de uso, especificamente o caso de uso pessoa física, o processo, de certa maneira, ele está ok, ele está aceitável, né? Tudo depende da contraparte. Então, é a instituição que me pede para compartilhar dado, eu, usuário, só vou fazer isso se eu tiver um incentivo relativamente que compense eu ter esse esforço aqui para fazer esse tipo de coisa, né? Então, mas isso, de certa maneira, é alguma coisa que já acontece bem. O que não acontece ainda são alguns outros casos de uso, especificamente para a pessoa jurídica, por exemplo. Algumas vezes a gente tem múltipla alçada, esse não é um processo que está absolutamente azeitado, traz um nível de fricção maior para o próprio usuário, enfim, então tem algumas coisas que sim, a gente ainda vai ter que ter uma curva de maturação. Se a gente falar de fase 3, então isso é ainda pior, né? Porque a experiência dentro dos bancos ainda está muito heterogênea, então aqui eu estou falando de iniciação de pagamentos em alguma coisa que devia ser absolutamente transacional. Então a experiência dentro de cada banco ainda está muito heterogênea, tem banco que está com uma experiência legal, mas tem banco que definitivamente coloca ali uma pedra no sapato do usuário e isso torna essa experiência quase que impossível. E se a gente então falar de iniciação de pagamentos e caso de uso PJ, é aí que ferrou, né? Aí realmente a gente tem uma curva muito grande ainda de maturação. O Bruno, olhando especificamente o desenvolvimento do mercado, esquecendo o mercado de tecnologia em si, mas desenvolvimento do Brasil como economia, né? O Felipe comentou aqui que a gente já tem alguns casos de uso até de sucesso, né? Principalmente relacionado à pessoa física. Como que você vê a oportunidade do Open Finance para melhoria na economia em si? O Brasil, ele tem... Se o Bruno responder bem, vai ser chamado lá no Senado, hein? Minha opinião aqui é pesada, então. Mas assim, o Brasil ele tem algumas peculiaridades, né? O mercado como um todo. Se você olhar, a gente está olhando muito pessoa física aqui na Clave, mas acho que são mais de 60 milhões de pessoas negativadas no Brasil. Isso representa o quê? 40% da população adulta. Acho que são mais até. Está quase 50% da população adulta é negativada no Brasil. É muita gente. É muita gente. E, tradicionalmente, quem é negativado tem ou não tem acesso a crédito, ou tem um acesso a crédito muito caro, né? Porque as empresas, tradicionalmente, olham o seu status de negativação. Se você está negativado, já não vou dar crédito, ou algumas tentam pegar um layer, uma camada dessa população um pouco melhor, e mais fácil de avaliar, e começa a dar um crédito extremamente caro de 15%, 20% de juros ao mês. Aqui existe uma mega oportunidade para o Open Finance ajudar, né? Então, a partir do momento que você para de olhar a negativação e olha movimentação financeira, porque essas pessoas movimentam, elas trabalham, elas têm renda, pagam contas, pagam escola, viajam, mas elas têm uma dívida pendente que virou uma bola de neve que não consegue pagar. Muitas vezes é uma dívida que nem é delas, inclusive. Eu já fui negativado com uma dívida que não era minha. Meu pai também, minha família também. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar mais informações daquela pessoa, especialmente Open Finance, movimentação financeira, a inclusão econômica dessa população no mundo de crédito é gigantesca. Então, existe uma oportunidade muito grande para essa população. Aí eu queria até quebrar um pouquinho aí, você falou movimentação financeira, né? Vamos falar que o senhor Zé que vende fruta na feira, na esquina, etc, né? Quando você fala de movimentação financeira, você pode dar algum exemplo um pouquinho mais específico? Então, qual que seria o trigger que realmente agora do avaliação reputacional, que é uma avaliação, o indivíduo é negativado, o indivíduo, todos aqueles parâmetros tradicionais para avaliar a pessoa, e como é que isso muda do reputacional para transacional, que Open Finance é dado vivo, né?
O indivíduo usa as informações, usa o dinheiro diariamente, né? Pix, etc. Não só vivo, então ele é atualizado em tempo real, né? Você está olhando a movimentação de agora, mas ele também é uma movimentação bem granular de conta corrente, cartão de crédito, investimentos. Você consegue entender comportamentos de pagamentos, você consegue entender tipos de renda que aquela pessoa, que às vezes tem vários tipos de renda naquela conta, você consegue entender hábitos de gastos, hábitos de economias, como você tinha falado de poupança. Então, você tem razão, a gente consegue sair de uma análise reputacional, que é a negativação ou não negativação, e entrar numa análise mais transacional de entender exatamente. É fácil imaginar que se você abrisse seu extrato bancário para mim agora e eu gastasse 5 minutos lendo isso nos últimos 3 a 6 meses, eu ia te conhecer muito mais do que eu te conheceria de qualquer outra forma. É isso que o Open Finance dá. Ele dá essa abertura, ele dá essa oportunidade. Se a gente consegue jogar essas informações dentro de modelos que analisam essa informação em 1 segundo, o poder disso é muito grande, né? E aí não só para negativados, o mercado como um todo, né? A gente estava olhando alguns números, vendo que se falta ou não acesso a crédito no Brasil, né? Em economias maiores, Estados Unidos, algumas economias europeias, o acesso a crédito versus PIB é de em torno de 70%. Então, aqui no Brasil, esse número é em torno de 30%. Isso falando só sobre pessoa física. Né? Pessoa física, exato. Ou seja, como que a gente chega nesses 70%? Porque mais crédito no mercado é bom, é uma coisa boa, né? Você tem mais gasto, você consegue movimentar dinheiro, você consegue investir em alguma coisa que vai te dar retorno. Então, como que a gente vai de 30% para 70% de acesso a crédito? O Open Finance, com certeza, é um dos mecanismos catalisadores para isso, né? Então, a gente, como Clave e o mercado como um todo, tem olhado muito essa nova era de informação e uso de dados para que a gente possa não só gerar mais negócios para a gente, para as empresas, mas também melhorar a vida das pessoas que hoje tem uma escassez grande de crédito, e não só crédito. A gente pode falar de N outras verticais aqui que podem ser impactadas pelo Open Finance. E a gente está falando um pouquinho sobre até personalização de oferta de crédito. Porque hoje, o que é que acontece, né? A gente entra no site de uma instituição financeira, faz uma simulação, e a taxa que é para mim é a mesma taxa que é para o Jai, para o Bruno, para o Felipe. E isso não parece ser... Na verdade, para a instituição financeira é fair, só que para o mercado não é fair, né? E aí você pega uma pessoa, principalmente a gente brinca muito isso com o autônomo, que hoje, pessoas que têm renda autônoma são aproximadamente 48 milhões de pessoas que têm minimamente uma renda autônoma hoje no Brasil, né? Então, você pega uma pessoa que não consegue comprovar renda, uma pessoa de classe C, D, E, que é ávido por crédito, que necessita, eu brinco, hoje com o cliente, por coincidência, a gente estava falando sobre isso. É um varejista que oferece crédito e muitas vezes o que a pessoa precisa é arrumar a geladeira da casa dela. Ela não tem dinheiro para poder arrumar a geladeira aqui. Para arrumar a geladeira custa R$500, é um microcrédito. Ela não tem dinheiro naquele momento para aquilo. O prestador de serviço só quer à vista, porque sabe que se ele prestar o serviço e às vezes ele der o crédito, ele não consegue avaliar aquela pessoa. E como que o acesso ao crédito é importante nesse tipo de momento, né, nesse tipo de situação. E o banco não oferece esse tipo de informação, mas se ele visse que aquela pessoa é uma doméstica que ganha X mil reais por mês por Pix, que gasta só 10%, 20%, 30% daquilo e tem condição de pagar 50, 60 reais por mês numa parcela de microcrédito com uma taxa de juros adequada, você está personalizando uma oferta adequada àquele perfil de pessoa que nunca teve acesso ao crédito, né? Então, quando a gente fala muito sobre a evolução do crédito, a gente não está falando só em aumentar a taxa de aprovação, reduzir a inadimplência, que é o sonho de qualquer tipo de empresa. A gente está falando efetivamente de como atuar em cima de informações que ajudem a personalizar uma oferta, seja no tamanho da parcela, seja no limite que é se dado à pessoa, seja inclusive na taxa. Nosso sonho é um dia a gente poder ajudar uma instituição financeira, e aí as instituições que quiserem conversar com a gente sobre isso como que a gente personaliza uma oferta de crédito em taxa,
Eu não quero mais ter apenas um produto de crédito que custa 10% ao ano. Eu quero ter um produto de crédito que para o Chan custa 10% ao ano e para o Jai custa 7% ao ano. Como que a gente faz isso? O Open Finance vai trazer isso. Mas como a gente já comentou aqui, o crédito ele é muito difundido nesse mercado nosso aqui, e o Felipe tem uma novidade boa para poder trazer, e eu queria aqui, antes de você contar da novidade, Felipe, eu gostaria que você contasse como é que a gente chegou até ela, como é que a gente tem estudado casos de personalização de ofertas aqui no mercado. Conta um pouquinho para a gente. Excelente ponto. Então, assim, Open Finance, a gente pensa sempre em crédito, né? É o caso de uso mais comum aí quando a gente pensa em Open Finance, tanto aqui quanto fora do Brasil, enfim. Agora, nos últimos tempos, a gente andou tendo demanda de alguns clientes aqui que abriram o nosso olho para aplicações diferentes disso que a gente vinha acostumando ver no mercado como um todo. Então, basicamente, era um grande banco que fazia coleta regulada por conta própria e pediu uma ajuda para ver o que a gente conseguia extrair desses dados aqui de maneira geral. Claro que também tem uma aplicação de crédito, mas tem uma outra aplicação que inclusive casa muito com o nosso momento econômico aqui, que é taxa de juros subindo, inadimplência subindo, torneira de crédito fechando. Ok, eu vou olhar para crédito, mas assim, o retorno marginal desse negócio também não é lá muito atrativo, né? Então, o que mais a gente consegue extrair desse mundaréu de dados aqui, que inclusive é uma instituição que já coletou quase 1 milhão de consentimentos, né? Então, eu tenho quase 1 milhão de consentimentos na minha base. O que eu faço com esse mundo de informação? Foi aí que a gente começou a ver algumas outras aplicações, e dentre elas a gente consegue mapear o perfil do teu cliente, o perfil de consumo do teu cliente, a gente consegue entender qual é o momento dele, qual é a demanda dele, e por meio de ofertas contextuais, vocês conseguem, de fato, se aproximar, ter um relacionamento melhor, com mais engajamento desse cliente, e no final das contas, aumentar o que a indústria chama de principalidade. A gente sabe que hoje o consumidor ele tem aí alguns bancos, mas nem sempre ele usa esses bancos. Ter é diferente de usar, né? Então, o que o banco quer é que, de fato, ele tenha e use como o banco principal. E os bancos só vão conseguir fazer isso, de fato, se eles conhecerem muito bem aquele cliente. Então, conhecendo o cliente, personalizando as ofertas de acordo com aquilo que o cliente quer e não oferecendo spam, é assim que eles vão conseguir, de fato, se aproximar. E a gente tá, então, acho que decorrente desse processo feito para esse primeiro banco, a gente fez um processo de discovery aqui no mercado, entendendo se isso era alguma coisa pontual ou era uma coisa, de fato, replicável. E cada banco que a gente conversa, a gente já sabe, inclusive, o que ele vai falar, então quer dizer que realmente é uma coisa replicável, e a gente, portanto, está lançando aqui um novo produto, saindo um pouco do caso de uso de crédito, entrando no caso de uso CRM, relacionamento com clientes, venda e etc., chamado Vision. Do Marvel, que é a Vision do personagem do Marvel, que é o cara que é o inteligente que tá... Tinha a pedra da... Isso, que tá com o Tony Stark. Foi isso mesmo? Ou não? A origem do nome acho que não foi. Mas a gente pode falar que foi, porque vai pegar muito bem. Ficou bonito a hora. Porque Vision, pra mim, é a primeira coisa que veio o WandaVision, sabe? O seriado. O seriado. Mas é uma boa, né? Meu Deus, né? Inclusive, eu vou colocar na propaganda lá o cara da... A gente troca a pedrinha pro loginho. Pedra da visão. Coloca lá o símbolo da Klavi. Mas é interessante o que o Fê comentou, assim, é lógico, é o lançamento de uma solução decorrente de outras, né? Acho que tudo que a gente cria aqui na Klavi, e eu queria ouvir a perspectiva, principalmente do Bruno e do Jai com relação a esse método também de como que a gente criou, né? A gente tem falado muito sobre o aspecto do que a gente entrega para o consumidor, o que a gente quer entregar para o consumidor de valor, né? Que o nosso cliente entregue para o consumidor de valor, que é melhor taxa de juros, como eu comentei aqui, né? Melhores produtos financeiros ou produtos adequados ao consumidor, uma visão de CRM que atenda o consumidor. Mas queria ouvir de vocês quais os, não vou dizer dificuldades, mas quais os desafios que vocês veem de encontro com os clientes, seja eles instituições financeiras ou não financeiras, para poder absorver esses dados de Open Finance. Eu acho que esse é um ponto que para mim chama bastante atenção, porque
todo mundo está acostumado. Vocês falaram assim, o Moura veio do mercado de birô. Cara, o mercado de birô é aquele negócio, é base full. Para quem está acostumado, é base full, é API, e já vem aqui, manda o score, tá tudo certo. Como é que é o desafio para poder integrar, poder colocar isso? E aí eu queria ouvir aí de vocês isso, e depois até, Felipe, que você complementasse um pouco a visão, um pouco da fala do Vision, de algum caso de uso específico para tangibilizar para os clientes, para as pessoas que estão ouvindo, o que vai ser o Vision especificamente. Eu queria aprofundar um pouco no produto, porque assim, acho que todo mundo aqui já teve conversas com amigos, onde você pergunta, cara, qual cartão de crédito que você usa, onde que você está investindo seu dinheiro, que tipo de produto que você está contratando. Eu já tive várias dessas. E o que a gente quer fazer com o Vision é literalmente isso. Então, se eu pergunto para um amigo meu, que cartão você está usando? Estou usando aquele lá. Mas aqui dá benefício? Aqui dá ponto? Aqui dá cashback? Não. Cara, por que não? Vai para esse aqui. É muito melhor. É o mesmo produto, só que você tem mais benefícios. O Vision é algo assim. Então, mostrar para os nossos clientes exatamente onde o usuário deles está usando produtos financeiros, comprando, gastando. E se você tem uma proposta que é melhor, chama aquela pessoa, fala, por que você está ali e não aqui? É literalmente isso que a gente consegue fazer com Open Finance. Então, a gente pode aplicar isso para tipos de loja que você compra, tipos de produtos financeiros que você tem, tipos de tarifas que você está pagando em uma conta e não na outra. Então, a gente consegue aplicar o Open Finance em várias outras áreas além do crédito. Então, é a oferta personalizada, é entender quem é aquela pessoa, o que ela usa, o que ela não usa, por que ela usa, por que ela não usa, e tentar, o trabalho da Clave aqui é literalmente mostrar essa informação de uma visão geral, pelo Vision, para os nossos clientes, que é a visão geral, né? E também permitir que você possa extrair essa base por CPF, mostrar para o seu time de marketing, seu time de CRM, como que você pode criar uma linguagem, uma campanha específica para aquele tipo de pessoa, para que ela possa gastar mais com você, usar mais você e usar menos o outro. É literalmente esse produto que a gente tem olhado. O Felipe falou sobre principalidade na entrega do produto, né? E saiu um dado, acho que ontem, do Banco Central, essa semana, falando sobre cartão de crédito. Que mais de 50% das pessoas que têm cartão de crédito hoje têm mais de 3. E se tiver muito, usa mais. E se tiver mais cartão, usa mais. Isso, usa mais limite, endivida mais também, mas tem mais limite. E aí vem um ponto do tipo, por que você tem 3 cartões de crédito? Né? E o que eu acho que muitas vezes o que as instituições financeiras não conseguem ver é exatamente isso. Ela fala assim, o Bruno usa meu cartão de crédito, está suficientemente bom o limite que eu dou para ele aqui, R$2.000, mal sabe ela que o Bruno tem mais 2 cartões de crédito, com mais 2.000 cada um de limite, e que ele poderia gastar aqueles 2.000 com você aqui dentro. Né? Então, Felipe, conta um pouquinho como é que funciona essa principalidade, qual é a visão que a gente, tanto a visão que a gente traz, quanto o delivery que a gente traz para o cliente, e um pouco de algum outro case não tão financeiro, mas vinculado a financeiro que a gente teve lá, que tem a ver com cinema e tudo mais, que foi interessante para a gente. Principalidade, eu acho que é a forma, o conceito, na prática, a gente entende o banco ou o player precisa fazer uma oferta que seja relevante para o cliente. Então, a partir do momento que você faz ofertas relevantes, o cliente naturalmente vai usar mais você. E focando aqui em banco agora, né? Então, todo banco tem algumas armas que ele sabe que, de fato, ele pode usar. Nem todos os produtos do banco vão ser bons, alguns sim que vão ser bons, melhores do que a média, outros são só ali produtos de defesa e outros ele sabe que ele perde, né? Então, assim, tendo essa análise estratégica, o Vision vai dar para ele, então, a visão do comportamento do cliente, como de fato esse usuário se comporta, quais produtos ele usa, e a partir dessa informação ele vai ter, então, esses insights acionáveis para, de fato, poder impactar o usuário. Então, vamos imaginar no caso de cartão de crédito. Determinado banco tem um cartão de crédito sem tarifas e descobre que o usuário está concentrando todos os gastos dele num cartão de crédito que paga tarifa, paga anuidade, etc, etc. Então, uma possível oferta por que usar cartão com tarifa se aqui você pode usar um cartão gratuito? Ou ainda,
pode ser que determinado banco tenha cashback aqui como sua grande arma e veja que o cliente está fazendo compras em lugares que não ofertam cashback ou em cartões que não oferecem também algum programa substantivo de recompensa. Então a oferta nesse caso é diferente. Por que não ganhar cashback sendo que você tem essa possibilidade disponível? E assim vai. Um terceiro exemplo ainda. Determinado banco pode ser forte num segmento alto, seja com seguro, seja com crédito, e descobre que o cliente tem carro. E que começa, por exemplo, a ter um gasto com manutenção automotiva acima da média para aquele target específico. Então, talvez esteja na hora de trocar. Com dados que não estão dentro de casa, né? Com dados que não são dele, que é aquela velha história. Eu conheço o meu cliente por quê? Porque ele só transita crédito comigo, ele só faz operação. Mentira. Como a gente comentou, né? Quem está assistindo a gente deve ter mais de 2, 3 contas bancárias. Uma instituição só sabe o que tem dentro dela. E só sabe o que tem dentro dela, e aí agora com o Open Finance também vai descobrir o que tem dentro das outras. Mas aí vem o desafio do dado. O dado não é padronizado, como a gente comentou. Cada banco trata um produto financeiro de forma diferente, né? E aí imagina você ter que entender a necessidade, a nomenclatura, os skills de business de cada um dos bancos, das instituições financeiras, e implantar isso dentro de casa. É praticamente você criar uma empresa de inteligência de dados só para você, ali dentro, e cada banco novo que surge, você vai ter que implantar novas regras, porque cada banco é de um jeito. E aí eu queria, voltando até ao cerne, né, como é que a gente faz isso aqui dentro da Clave? E o que a gente entrega é valor para o cliente, no final das contas. É o que o Felipe comentou, a gente ajuda lá o nosso cliente a tomarem melhores decisões, seja para estratégia de ataque, de defesa, com relação aos produtos e personalização de ofertas. Bom, Jai, a gente pegou aqui, o Felipe comentou muito do que a gente entrega, né, de valor para o Vision. Mas eu queria muito entender, eu acho que não é só a curiosidade do mercado, mas é muito do que a gente faz, é como que a gente faz isso, né? Qual que é o processo que isso segue dentro da Clave, quais as tecnologias e inteligências a gente usa exatamente para garantir governança sobre esses dados, mas principalmente a qualidade do que a gente entrega aqui na ponta do que o Felipe comentou. Legal. Lógico que não posso revelar toda a receita do bolo, mas uma coisa, tem alguns pontos importantes a ressaltar, né? A Clave não é um player que está começando isso agora, hoje, o mês passado, né? Apesar que nós tivemos essa oportunidade de ter achado, né, essa oportunidade com o nosso cliente, uma oportunidade imensa de como a gente poder utilizar o dado de Open Finance de uma maneira mais pragmática. Primeiro, a Clave, acho que, né, é um dos poucos, acho que é o único player no mercado que processou mais de 1 bilhão de transações. Isso é muito, tá? Quando a gente está falando num banco de dados, 1 bilhão de transações é um volume muito grande. Só que eu não estou falando de 1 bilhão de transações próprias, eu estou falando de 1 bilhão de transações em conjunto com muitos outros bancos, né? Então, ali já tem um grande knowledge de conhecimento que nós conseguimos adquirir, de entender como é que funciona cada banco. Outro ponto muito importante, só de fato que o nosso time de tecnologia, desenvolvedores, estar na China, isso tem ajudado bastante. Eu acho que quando a gente fala do desenvolvedor na China, tem 2 aspectos muito importantes a ser mencionado, tá? O primeiro ponto muito importante é a questão da escalabilidade. Nós temos desenvolvedores que trabalham em grandes unicórnios, não é mais unicórnio, né? Por exemplo, o Alipay é uma empresa super grande, se não me engano, 4ª ou 5ª maior instituição financeira no mundo. Então, quando você tem esse tipo de time, traga problema que eu trago solução. E a solução pode usar inúmeras tecnologias, inúmeros tech stack diferentes para resolver, desde machine learning, deep learning, seja qualquer nomenclatura mais bonitas que existam no mercado, né? Então, quando a gente combina um time que tem uma escalabilidade muito grande, e outra coisa que é muito importante, é estabilidade, tá? O Clavi, nesses últimos 3 anos, nós não perdemos nenhum desenvolvedor. Isso é muito raro que acontece numa empresa de tecnologia, principalmente aqui no Brasil, onde um profissional brasileiro ele consegue receber uma oferta de fora, merecido, ele vai aceitar no dia seguinte e vai embora.
que isso não tem acontecido hoje na Clave. Então, a questão de ter um time na China que garante uma escalabilidade, de elevar seu nível de tecnologia de uma maneira infinita, ter a estabilidade dessas pessoas, aí você tem um problema muito claro no mercado, que é entender as transações, eu quero entender um pouco mais a fundo das transações. Aí que a gente foi desenvolvendo as coisas conforme a demanda do mercado. Aí todo mundo que tem uma interação comigo diariamente, dos nossos clientes, sabe muito bem o quanto que a gente tem muita sede de ouvir esse feedback do cliente. Então, a primeira versão da categoria também, ele surgiu isso, porque os clientes estavam pedindo, eu quero entender um pouco melhor qual que é a renda, tipo de renda, e quando a gente foi entrando, a gente viu, nossa, tem rendas que vêm da adquirência, tem renda que vem de gateway de pagamento, dLocal, PagSmile, tem outros inúmeros players. Aí a gente começou a ver também, nossa, e como é que a gente faz aquele cenário de um indivíduo que recebe dinheiro de um PJ repetido nos 3 meses? Opa, esse cara não está fazendo portabilidade de salário. Então, como é que a gente cria uma solução para que isso pode ser uma renda recorrente, só que renda recorrente com maior estabilidade, diferente de um indivíduo que recebe de múltiplos CNPJs. Então, na nossa jornada, depois de você fazer tudo isso, e quando a gente estava ouvindo um pouco do cliente falando que, eu quero elevar meu marketplace, porque muitos players estão fazendo marketplace, né? De todo mundo querendo ser um super app, de tornar o aplicativo principal, né? Aqui nem é banco, né? É aplicativo principal para tornar um super app. E aí que viu, eu quero entender onde que o meu cliente gasta em relação a o quanto que o indivíduo gasta com a viagem, o quanto que o indivíduo gasta com questão de carro. A gente vê a briga entre o Shell Box e a Abasteçaí, né, também, o quilômetro vantagem, é uma briga bacana. E a gente consegue ajudar os caras falando, opa, eu posso te informar que esse cara está gastando X mil reais de gasolina, ou X mil reais não, centenas de reais com gasolina mensalmente. Então, a gente conseguiu chegar nessa granularidade de poder entregar esses insights, que seriam insights acionáveis, para o nosso cliente poder utilizar em prontidão. Então, acho que nossa jornada, resumindo, né, que nós tínhamos um time muito bom, e um time muito bom que entendia o problema e tinha os técnicos que conseguiam trazer uma solução rápida. Aí, com isso, com o feedback do cliente, a gente foi viabilizando as soluções, e aí que, né, esse background, todo esse território foi possível para a gente poder lançar um produto, eu acredito totalmente que é um produto super revolucionário, que vai entrar no mercado, que é o Vision. Inclusive, até lembro de um caso aqui que a gente precisou fazer para esse produto. Determinado cliente tinha uma oferta de cartão relacionado a cinema que era muito melhor do que a média, né? Então a gente precisava mostrar categoria cinema, só que a gente não tinha nisso até então. E a única maneira que a gente poderia ter era olhando pela marca que foi gasto de fato seja aquela transação de conta corrente ou de cartão de crédito. Então a gente começou a mapear transação no nível marca, para conseguir trazer isso daqui para o cliente, e no final a gente vai entregar esse resultado que é super acionável. Para você que tem essa oferta imbatível relacionado a cinema, fale com essas pessoas que são heavy user de cinema. Isso é fantástico, né? E vão no cinema naquela marca de cinema, que tem marca de cinema que tem só em determinada cidade, né? Uhum. E vão só naquela marca de cinema específica, né? Vão no X, né? Para não fazer propaganda aqui. Não, eu vou chutar que quem vai nos cinemas mais populares aqui de São Paulo, né, a maior parte desse público não está comprando ingresso com cartões que têm benefício. Eu acredito que a maioria que está indo nesses cinemas não estão usando. E às vezes o benefício que ele recebe no cartão, né, é só de um cinema, de uma marca, né, de uma rede de cinemas que não é perto da residência dele. E o que é perto da residência dele não está. E esse caso desse cartão de crédito que o Felipe comentou aqui é bem interessante, porque efetivamente ele dava para duas grandes marcas de cinema e a pessoa não usava. E não usava o cartão de crédito porque o primeiro cartão de crédito era do banco a qual ele compartilhou o dado do Open Finance. E aí a partir dele fez esse ataque. E a gente tem um caso de telecom também, não é? Tem. Então, assim, hoje a gente tem mais de 250 categorias, né? Quando a gente processa os dados, a gente categoriza toda a transação em mais de 250 categorias.
que nos dá o potencial de fazer esse tipo de análise por marca ou por estabelecimento, por loja, ou o que seja. Quando a gente fala de telco, por exemplo, isso pode ser aplicado para qualquer outro segmento, mas qualquer empresa quer saber de todo mundo que tem compras aqui ou gastos aqui, ele também compra no meu concorrente? O que ele compra no meu concorrente? Quanto que ele gasta no meu concorrente? Gasta mais do que aqui? Gasta menos? Compra com frequência? Não compra? Então, um dos nossos casos aqui de telco é basicamente olhar, né, para a base que está compartilhando dados financeiros ali no nosso cliente. Ele também tem outros produtos de telco em outras empresas? E se sim, qual o valor gasto? Onde que dia que paga? Porque você consegue fazer várias inferências em que tipo de produto que é. Porque as telcos, elas oferecem produtos muito similares, né? Então, como que você consegue, em vez de fazer uma campanha de marketing mar aberto, usando Google Analytics, alguma informação um pouco menos granular, como que você consegue pegar essa base bem específica e falar que, Bruno, para de usar esse produto ali, vem para cá que eu te dou um desconto, a sua fatura geral vai ser 50% mais barata do que você está pagando nas duas hoje. Eu lembro desse caso, quando a gente visitou, que foi até assim, não, mas isso não é possível. Não, nosso cliente é nosso cliente, não é cliente de outro. Mas qual que é o grande ponto, né, para a telecom em si, muitas vezes? A gente tem um aparelho celular de só que a rede de fibra que passa perto da nossa casa não tem capilaridade, era o caso. Um dos casos era esse. Era o meu caso, literalmente. Então, e aí você tinha o celular de e a fibra do outro. Cara, tá fácil você botar esse cliente para dentro. Passa fibra na rua dele. Se você tem as duas da mesma operadora, normalmente essa empresa telco, ele oferece mais pacote mais benefício, mais pacote de internet. Que foi o meu caso, foi literalmente o meu caso. Eu tinha telefone de fibra de outro, fui fazer a portabilidade, mas eu tive que ir proativamente e tal, e eu demorei muito tempo para fazer isso, poderia ter feito isso há muito tempo atrás e já está dentro de uma telco só. Quando eu fui fazer a portabilidade, eu pagava mais barato, custo total, e tinha mais benefícios em velocidade, etc. Exatamente. E muitas vezes o que acontece, a empresa, às vezes, ela faz um mapeamento de fibra, né? Muitas vezes baseado nos estudos geoeconômicos de cada região. Só que, às vezes é uma coisa muito mais simples, né? Quem dos meus clientes já usam fibra em outras operadoras? Essa é a resposta que a gente consegue trazer através do compartilhamento do extrato bancário através dos usuários e, por consequência, do Open Finance. E tem N outros casos interessantes aqui. Você pega uma das grandes iniciativas de empresas hoje, que tem um público grande de B2C, é vender serviços de outras empresas. Então, você tem bancos que têm marketplace, você tem aplicativos que têm descontos se você comprar na loja tal, pelo aplicativo, assinatura. Então, grande parte do que a Clave vem fazendo em Open Finance é ajudar essas empresas a identificarem se o cliente deles está gastando nessas lojas e se está, por que não gasta dentro do meu marketplace, que tem um benefício ali. Então, converter esse usuário seria relativamente fácil, né? Você gasta na Nike cada 2 meses. Só que você não está comprando no meu marketplace que tem 10% de cashback. Você está usando do site da Nike que não tem desconto. Cara, vem aqui, usa no meu marketplace, vai ter 10% de desconto. Assim, para mim é muito simples. Outra coisa, eu quero criar um marketplace. Qual loja que eu vou bater na porta e fazer uma parceria? Como que você descobre isso? Descobre onde seus usuários já gastam pelo Open Finance. Se a loja principal do seu público é a loja X, é a Adidas, vai lá na Adidas e fala, galera, aqui meu público gasta X mil reais por ano na Adidas, quero colocar vocês aqui no meu marketplace, vamos fazer uma parceria. Então, tem várias coisas que dá para ser feito. Aí tem outros serviços que você vende assinatura, então tem telecoms que vendem pacotes de assinatura tipo Netflix, essas coisas. Então, você também pode trazer o usuário para comprar dentro da sua telecom, em vez de comprar por fora. Muita coisa que dá para fazer com o Open Finance, que é tudo empacotado dentro do Vision. E aí a gente está falando sobre uma questão que não está relacionada a um benefício direto para o consumidor, né? A gente tá falando que o consumidor vai comprar aquele serviço de assinatura na Nike, na Adidas, da hora que ele quiser.
Eu estou falando também de eficiência operacional por parte da empresa, né? Porque quando a gente fala de construir um marketplace, de construir parcerias, a gente está gastando tempo dos desenvolvedores, das pessoas que estão ali na empresa. É a mesma coisa quando a gente fala sobre serviços financeiros, de qual é o próximo serviço financeiro que eu, como fintech, vou implantar aqui dentro. Quando a gente fala de uma instituição financeira grande, cara, ele tem praticamente todos os serviços financeiros possíveis e imagináveis ali dentro. A gente, com o Vision, vai dar foco e fazer com que ele olhe para determinado público com uma visão, né, direcionada. Agora, quando eu falo sobre uma nova instituição, sobre uma fintech, sobre uma empresa nova que começou com uma IP no mercado, né, iniciação de pagamento, e ela muitas vezes ela não sabe, ou ela chuta que sabe, né, qual é o próximo produto que ela vai lançar no mercado. E o que a gente tem visto para essas instituições menores, e a gente tem tentado ajudar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, cara, qual que é o próximo produto que eu vou lançar? Às vezes a cabeça da pessoa que está lá desenvolvendo o produto, eu vou desenvolver pagamento de boleto, vamos dar um exemplo. Quando na verdade você devia desenvolver cheque, porque você só vende para cara que só emite cheque porque é pedreiro. Que o cara trabalha ainda com cheque, que ele prefere receber em cheque e assim por diante. Então, se ele compartilhar esse dado de Open Finance, você vê, o cara gasta 10 folhas de cheque por mês. Eu sei que o exemplo do cheque é um exemplo bem além do que a gente fala sobre evolução de desenvolvimento tecnológico. Mas são produtos financeiros que às vezes a gente nem pensa em implantar e que às vezes é o foco do teu público e é o próximo produto que você deveria lançar ao invés de um produto totalmente digital que o teu público não é aderente. E isso a gente tem visto. Mas aí, olhando esse quesito, queria ouvir vocês, o que a Clave já fez nos últimos tempos, tanto para ajudar na coleta de dados, né, por parte dos nossos clientes, nas nossas versões white label, quanto na visualização do dado, que às vezes também esse é um outro problema, né? Beleza, eu não consigo integrar o dado dentro do meu flow de dados aqui. Open Finance, primeiro a empresa ele tem que ter tipo um relacionamento, né? Porque existe um tempo para conhecer o que é Open Finance, porque teoricamente tem muitas matérias, muitos vídeos, tem muitas informações no mercado, que casos de usos, etc, né? Então, assim, é legal, é bacana, mas para uma empresa, sei lá, de 30, 40 pessoas, implementar ela, não é uma brincadeira, porque você tem que estruturar seu banco de dados, você tem que estruturar a leitura dessas informações, você tem que plugar ela seja, se você é uma empresa de crédito, tem que plugar ela no seu política de crédito, então tem muitos desafios, barreiras a ser vencidos. E às vezes o indivíduo ele acredita, mas ele não tem certeza. Então como é que a gente consegue acelerar isso? Por isso que a Clavi tem desenvolvido algumas coisas. Primeiro, a forma de integração da Clavi é muito simples. É literalmente plug and play, porque a gente disponibiliza um landing page, um URL padrão, para que o cliente ele mude os logos, as informações, e ele já comece a coletar as informações a partir na verdade, já dá para coletar isso a partir de hoje. Se não for mudar o logo, dá para fazer a partir desse momento, né? A gente já consegue publicar esse link para que o cliente consiga receber. Mas como é que é o recebimento? Aí a gente facilitou, tem duas formas. Nós temos uma plataforma que nós chamamos aqui de console, em termos de segurança nota 10, passamos em todos os tipos de pentest aí que ocorreu no mercado aí. Então nós temos dentro da console, o cliente ele consegue pegar os dados brutos, que serão um JSON, já baixar e poder aprender com ela. Então o que são esses JSON? Literalmente o extrato bancário. Só que o extrato bancário é uma forma muito melhor organizada, que o seu sistema consegue ler em milésimos de segundos, e lá já vem as categorias. Fatura de cartão também, variável de renda, variável de débitos recorrentes, variável nós chamamos de K360, que são mais de 540 variáveis que faz toda a cobertura, desde o seu comportamento financeiro, a estabilidade financeira, seu estilo de vida, produtos financeiros contratados, etc. Só que assim, legal, mas o JSON, essas coisas é bacana, mas ainda acho que não é momento de eu envolver, desenvolvedor caro, né? Botar o meu desenvolvedor para ler isso. Clave, como é que você pode me ajudar? Aí que nós temos o Clix.
Depois acho que é bacana vocês contarem, né, como foi a criação do nome do Clicks, porque o Clicks não é um nome assim, nome fictício, tá? Um nome tem um significado muito forte por trás. Esse gênio aqui. Então tem que contar um pouquinho disso. E o Clicks, ele é a visualização de dados que ele traz o extrato bancário com saldo de conta corrente e poupança, fatura de cartão, fatura paga, não paga, limite, qual a porcentagem de limite utilizado e os principais variáveis, que inclui todos os tipos de renda. Então, se uma pessoa é pensionista, recebe um Auxílio Brasil, que vai mudar como Bolsa Família, portabilidade de dados financeiros, portabilidade de salário, aposentado, rendas recorrentes, inclusive também retorna data de pagamento. Então, quando a gente está falando alguns tipos de rendas mais estáveis, que seria o suporte de governo, aposentadoria ou portabilidade de salário, que são os elitistas, nós informamos também o data de pagamento. Então, isso seria o quê? Melhor data de cobrança, né, do aquele empréstimo. Então, esse Data Visualization, que seria o Clicks, ele já também está disponível, né? Eu não estou falando nada, algo que vai demorar meses, semanas, tal. Isso a partir do momento que o link, o ClaviKey, que é o nosso produto, ele é disponibilizado e o usuário do parceiro, né, que vai ofertar isso para seu usuário final, ele compartilhar uma conta bancária, esse cliente, o seu mesa de crédito, o cara do crédito, o cara de produto, ele já consegue enxergar todas essas informações bem organizadas dentro do Clicks. Para quem está acostumado já com o Bureau de Crédito, é como se você fosse consultar o CPF dentro de um login e senha do Bureau de Crédito. É basicamente isso. Então, o seu usuário ele foi lá, compartilhou os dados, esses dados ficam dentro do sistema da Clave, que pode ser acessado via login e senha apenas pela tua empresa. E aí, esse login e senha você vai lá, acessa, aí o nome Clicks é clique, e aí tem um X-Clicks faz um Clicks dentro da plataforma da Clave e nesse momento você já tem visualização organizada. Qual é a história real aí do Clicks? Era essa. Tava eu, a Mari, que é do time de marketing, que a gente tá sentado lá. E aí a gente tava falando, puta, essa ferramenta é tão fácil quanto fazer um clique e acessar o dado. Não foi essa a história. Não, mas o clique tem outro significado. Não foi essa a história. Qual que é? Tem isso. Não, é bem mais complexo. Tem isso. Mas isso era do Class, não era? Era do Clave Analytics as a Service. Número romano. Cara. Não, mas aí eu inventei demais, né? Assim. Então. Mas aí você esqueci. Se não me engano, número romano, acho que. Como é que é? Depois eu pesquisar no Google. É pra CC. CCC. Isso, CCC LX. Aí o CCC virou K e virou Clicks. Então, por que 360? O 360 é uma coisa muito, muito relevante. A gente falou muito da questão da principalidade, múltiplas contas bancárias, né? Isso é fato que o brasileiro tem mais de 3, 4 contas bancárias. Inclusive, a Clave está me obrigando a abrir mais uma conta bancária também, acho né? Que o Jay é o brasileiro com mais contas bancárias abertas no Brasil. E como é que nós podemos consolidar a visão holística desse usuário? Porque quando o indivíduo tem 3, 4 contas bancárias, isso não quer dizer que o cara gasta mesmo tipo, pode gastar, mas o mesmo tipo de gasto em 3 contas bancárias diferentes. Muito difícil. Mas pode ser uma conta só para receber o cartão, receber o salário, pode ser uma conta que só vai pagar a fatura de cartão, porque ele usa esse cartão por ser mais prático, mas tem mais um outro cartão por questão de limite, por algum motivo tal. Só que para você que recebe os dados de Open Finance, você vai receber isso individualmente, dá muito trabalho. Aí que a Clavi desenvolveu esses 540 variáveis, ele que chama K360, é isso que nós estamos trazendo para ter uma visão holística do mesmo CPF. Se o Jai compartilhou 3 contas bancárias dele, a gente combina essas informações, tá? Porque nós temos uma inteligência própria que conseguimos identificar as transferências de mesma titularidade, que isso é muito importante. Todo mundo sabe muito bem que o indivíduo faz muita transferência intrabancária, então nós já temos essa inteligência que filtra isso e a gente entrega a visão holística. E do 300K360 que nasce o Clicks, que é visão 360, mas também tem esse dois significados, né? Que é o 360, mas também que é uma coisa muito prática, né? Que é um clique você já consegue
enxergar todas as informações. O nome real veio por conta do clique. Aí vocês não gostaram muito, eu tive que achar outra justificativa. Como eu não participei do processo de criação, então eu vou deixar vocês dois discutirem. Ainda bem que o Felipe veio para trazer um nome mais bonito, por exemplo, como o Vision, porque a gente A gente é muito criativo. é muito criativo para poder achar nome de produto, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Acho que o tema aqui que o Jay estava falando antes, sobre o que a Clave faz, como a gente faz, facilita a implementação do Open Finance para qualquer um, de uma forma muito simples. Acho que o tema aqui é que tudo que a gente está falando, tanto da parte de coleta de dados, análise dos dados para o Vision, como usar essa informação, está acontecendo agora, já é agora, é uma realidade. Então, se você é uma empresa que não está no Open Banking, no Open Finance regulado, que não tem as APIs para coletar dados e precisa ou quer explorar esse universo, já está disponível com Clave. A gente já tem toda a tecnologia para coletar os dados, para fazer a visualização desses dados dentro do nosso console ou no seu back-end com os JSONs, que isso pode ser lançado amanhã. É uma coisa super simples de implementar. Mas a gente também tem toda a parte de análise mais profunda para os players que são regulados, onde a gente consegue entrar em detalhes de brand, nível de marca, onde o seu cliente está gastando dinheiro, que tipo de benefício você pode oferecer para ele, como você exporta essa informação. Então, tudo isso dentro do Vision. Tudo isso está acontecendo hoje. Uma das coisas que o Felipe falou no começo aqui da conversa é que o Open Finance não pode ser sempre uma coisa do futuro. Em algum momento ele tem que virar uma coisa do momento, da atualidade, que a gente está chegando cada vez mais próximo de lá, e com a Clave você consegue lançar produtos rápido usando o Open Finance hoje. Acho que o Felipe ele foi muito sábio quando ele também comentou, e é uma realidade, que muitas empresas investiram pra caramba em Open Finance na parte regulatória. O Banco Central exigiu muito, e com razão, porque segurança da informação com integralidade das APIs, e aí você gastou um caminhão de dinheiro. E aí nesse gasto com caminhão de dinheiro, muito das empresas, elas falam assim, eu vou parar de gastar com Open Finance, minha API está exposta, consome quem quiser. Cara, você já investiu pra caramba em cima disso. Usufrua desse benefício, né? Evolua, como a gente brinca, evolua com o que você já investiu. Usa a Clave como meio pelo qual você vai atingir os primeiros objetivos com o Open Finance, vai aprender também a trabalhar com ele, e juntos a gente vai construir a 4 mãos visões, como o Felipe comentou aqui, personalizadas, né? Seja porque você tem necessidade de usar o teu marketplace para vender mais cinema, né? As parcerias que você construiu, seja porque você quer dar ao seu usuário uma visão de educação financeira mais adequada, seja porque você quer evoluir efetivamente nas frentes de principalidade bancária com as instituições, com os produtos que você tem, ou até mesmo qual o próximo passo você vai dar como instituição financeira, né? A gente vê, por exemplo, é engraçado citar o mercado de telecomunicações. Eu trabalhei por muito tempo em birô atendendo telecom, e você vê que o crescimento de receita de telecom nos últimos anos, o crescimento, tá? Ele vem de produtos que não estão vinculados ao core business, o core de telecom. Ele vem através de monetização de dados, vem através de venda de serviços, venda de produtos em marketplace. São construções paralelas ao mercado, utilizando o que eles têm de melhor, que é o relacionamento com o cliente. Então usem também, né, as instituições financeiras, usem o relacionamento com o cliente para poder engajar cada vez mais os seus clientes, para poder engajar mais com produtos financeiros, com produtos atrelados ao mercado financeiro, que ainda tem, como o Bruno comentou, aí um grande espaço. Minimamente a gente consegue crescer o dobro comparado a uma economia desenvolvida com relação a crédito, e isso vai se dar não apenas por conta do Open Finance, mas por conta de tecnologia, por conta de inteligência, por conta de auxílio de empresas como a Clave que vão apoiar esse mercado. E o que a gente fala muito aqui dentro é banco, telecom, vocês têm que vender, né? O que vocês têm que vender é o serviço de vocês. Deixa com a gente, para a gente poder apoiar vocês nesse processo. A gente quer estar ali na camada intermediária, ajudando o teu time de dados, teu time de analytics a
construírem essas estratégias, a poder entregar um mapa de relacionamento adequado para o teu usuário, para o teu cliente e atendendo as estratégias que vocês têm. A gente está nesse meio, nesse mercado exatamente para poder ajudar vocês a evoluírem com o Open Finance e a gente vai evoluir por consequência. Mas um ponto que o Felipe também comentou aqui é a gente lançou o Vision e a gente também vai lançar agora no segundo semestre a nossa parte de iniciação de pagamento e o que você vê para esse mercado de iniciação de pagamento aí nos próximos meses, Fê? É um mercado que está se desenvolvendo, cada vez mais players recebendo licença de ITP, cada vez mais players ofertando também ITP as a service. Agora a gente tem um desafio muito importante ainda, que é da usabilidade. Então, o usuário precisa conseguir concluir com sucesso a jornada de pagamento dele, né? Isso é alguma coisa que está em curso, mas ainda é um trabalho, um desafio que ainda precisa ser vencido. E o grande, enorme salto em relação a pagamentos, especificamente relacionado à ITP, à iniciação, vai ser quando a gente puder ter pagamento sem a necessidade de um consentimento, uma autorização a cada transação que o usuário quer fazer. Porque aí a gente começa a ativar, de fato, o débito automático aqui por meio da iniciação. Isso sim é alguma coisa muito poderosa. Então, eu, usuário, dou um único consentimento para aquela determinada empresa, seto alguns parâmetros, então eu permito que essa empresa movimente recurso da minha conta até 5 vezes por mês, no valor de até R$500 por mês, e ela faça o quanto ela quiser dentro desses parâmetros. Isso é muito poderoso. Isso é o que o mercado inteiro está aguardando. E vamos ver de fato quando isso vai chegar na prática, né? Mas esse é o grande ideal olímpico aqui quando a gente pensa em payments. Mas eu penso a mesma coisa quando a gente fala de dados, tá? Eu acho que a gente tem muito a evoluir na parte de consentimento com relação a dados, né? Porque a gente já tem hoje, qual que é o grande medo do Banco Central, dos bancos em si, é a quebra do sigilo bancário, né? Então, por isso que toda vez que você vai compartilhar o dado de Open Finance, você tem que ir lá na instituição financeira, você inicia o processo dentro da instituição a qual você quer compartilhar o dado, ele te direciona para a instituição financeira, e aí você faz o consentimento 1 a 1, né? E tanto que muitas vezes confunde o consumidor, que o consumidor, às vezes, quando ele vai dar consentimento do Open Finance, ele fala assim, não, mas eu já dei consentimento no meu Open Finance. Você deu consentimento para aquela empresa daquele banco. Você tem 3 contas bancárias, você tem que dar consentimento para aquela empresa, né? Vamos dar o exemplo da Telecom. Vou lá na Telecom, a Telecom fala, conecte aqui suas contas de Open Finance. Você tem que conectar, se você tiver 3 contas, você tem que conectar as 3 contas. Isso não é tão nítido para o teu usuário, não é tão fácil para ele, né? E o processo, a jornada é longa até. E a minha perspectiva é que a gente utilize os meios de validação de pessoas que a gente já tem com o gov.br, para que a pessoa vá lá, conecte aqui suas contas de Open Finance, você se loga com o gov.br, o gov.br vai virar e vai falar assim, essas aqui são as instituições financeiras às quais você tem conta, clica em quais você quer compartilhar, você clicou e automaticamente as instituições, através da validação do gov.br, ou validação de uma ferramenta nacional de validação de pessoas, vai conseguir fazer isso, porque aí sim você também populariza, você facilita o processo, e aí você aumenta o que o Banco Central tem buscado, que é competitividade, que é maior difusão do dado com consentimento, o usuário está lá consentindo, está sabendo quem é aquilo, através de uma ferramenta segura de validação, né? Então, acho que, e mesma linha que você está comentando, Fê, tanto em pagamento quanto na parte de dados, é você conseguir construir um ecossistema cada vez mais seguro, mas também cada vez mais simples para poder consentir, para poder transformar aquilo popular. O PIX veio com isso, né? Alterações nas leis de proteção de dados têm acontecido, né? O cadastro positivo para compartilhamento de dados de crédito também teve sua melhoria, e eu espero que a mesma coisa aconteça aqui. E falando sobre futuro, não só do Open Finance, Bruno, o que você tem visto, até pela tua experiência China, que você acha que pode ser adequado ao Brasil, mas visionariamente falando, cara, isso daqui com relação a dados, principalmente que é o nosso tema principal, pagamentos, isso aqui vai poder ser um grande game challenge aqui no Brasil? Eu acho que tem 2 verticais aqui, né? Tem a parte de dados e a parte de pagamentos. Uma das coisas de dados que eu acho muito interessante, a gente está vivendo numa era onde
as pessoas são mais conscientes sobre o tipo de dados que elas têm, com quem elas compartilham, as pessoas têm mais consciência sobre políticas de privacidade, termos de uso, etc. Então, uma das coisas que a gente vê mundo afora é empoderar o usuário, a pessoa final, a monetizar seus dados que estão sendo compartilhados pelo mercado, né? Então, qualquer tipo de serviço gratuito que a gente vê, olhando até o Open Finance, se você quiser que eu compartilhe meus dados, além de você poder me dar um benefício de crédito ou algum outro tipo de benefício, eu também gostaria de ser monetizado por esse dado, porque esse dado é meu, esse dado eu que decido com quem eu compartilho. Então, eu imagino que aqui no Brasil vão começar a surgir modelos de negócios que são centralizadores de consentimento e vão coletar esse consentimento dando algum benefício para o usuário, talvez a monetização de dados, né? E aí depois você consegue distribuir, que seria o caso que você falou aqui do GovBR, mas pode ser uma iniciativa privada também, que pode fazer isso. O outro lado de pagamentos, uma coisa que eu lembro muito bem da minha época de morar na China, isso já faz muito tempo, a transferência de peer-to-peer, né, pessoa para pessoa, era muito fácil. E em vários momentos era muito útil na minha vida. Então, vamos supor que a gente vai num restaurante, fechou a conta, vem uma conta lá de R$200, em vez de cada um dividir, passar na maquininha, que é um processo longo, caro, etc., uma pessoa paga por um QR Code, já manda um split para cada um de nós, a gente só clica para pagar dentro do WhatsApp, imagina, né, que lá é o WeChat, clica para pagar, eu já autorizo como digital dentro do sistema, porque é uma plataforma fechada, né, tem a carteira digital deles, e você que pagou a conta por completo já recebeu a parte de cada um no seu e-wallet. E isso para N situações, imagina uma mesa de 20, 30 pessoas, imagina que você viajou com seus amigos, quer cobrar de cada amigo. Aqui no Brasil você tem que mandar um Pix, todo mundo tem que ir lá no banco, fazer um Pix. Fazer conta. Então lá não, você gera tudo isso dentro de poucos cliques, já manda a conta para todo mundo, a pessoa só tem que validar o pagamento, autorizar a transação e você recebe todo esse dinheiro. Então assim, tem muita inovação em pagamentos que pode ser criada aqui no Brasil. Coisas até mais simples. Hoje a gente vai num restaurante, tem cardápio digital. Por que você não pode fazer o checkout ali também? Você pede, já vem a conta final, você comeu, tá no checkout, você paga pelo app, o atendente não tem que vir, o atendente não tem que trazer a conta, não tem que trazer a maquininha, você pagou, na saída você mostra, eu paguei minha conta, pum, tchau, acabou. Tem N coisas que dá para ser criado aqui no Brasil em peer-to-peer, peer-to-business. Eu acho que o Open Finance pode ser um dos principais mecanismos para isso acontecer. Legal. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui o nosso bate-papo. A intenção foi realmente falar um pouquinho sobre as perspectivas do Open Finance, através do olhar aqui dos profissionais da Clave, né, mostrar um pouquinho de como que a gente tem buscado evoluir nossas ferramentas, nossas soluções com o advento do Open Finance e ajudar também os nossos clientes a se desenvolverem, a evoluírem e, por consequência, a tornar o ecossistema, né, o mercado e as pessoas cada vez mais dentro do Open Finance, mas dentro desse ecossistema de tecnologia, de dados e conscientizar as pessoas de que isso é bom, isso vai trazer bons ventos, bons resultados para todo mundo, né? Obrigado para quem assistiu, para quem aguentou a gente aqui durante esse período de tempo. Tenho certeza que para a gente é um prazer compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui, um pouquinho das nossas visões com vocês. E principalmente a gente também, né, está aí aberto a receber aí o contato de vocês. Fiquem à vontade para poder entrar em contato com as nossas redes sociais. A gente vai disponibilizar aqui o LinkedIn também, o site da Clave e o contato da Clave aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conversar com a gente, poder bater um papo com a gente, seja papo para vocês poderem entenderem melhor as nossas soluções, ou até mesmo para a gente poder desenvolver novos negócios juntos. E para quem também tiver e puder, né, a gente vai... a Clave é uma das patrocinadoras esse ano do FebraBanTech 2023, né, o evento que acontece entre os dias 27 e 29, agora de junho, lá no Expo Transamérica, um evento, eu acho que é o principal evento da América Latina quando a gente fala de inovação bancária e financeira. Então, quem puder, a gente vai ter um stand lá também. Além disso, o Bruno, que é o nosso CEO, no dia 29,
às 13 horas, ele vai ter um painel apresentando um caso de uso real do Open Finance com o Banco Pan. Então, vai ser mega interessante e mega relevante para o mercado. E a gente conta aí com a presença de vocês. Quem quiser participar, passar no stand. Vai ser um prazer recebê-los e bater um papo sobre o mercado. Muito obrigado por tudo e até a próxima.